A paz do Senhor Jesus. Aqui é o profeta Leandro, homem de Deus. Eu vim aqui trazer uma parábola para você. Uma parábola sobre muitas coisas que vai dizer sobre a tua vida. Sobre um livro. Glória ao nome do Senhor. O que eu quero dizer, o tema dessa história aqui que eu quero dizer, eu quero colocar para você nessa noite, é que muita gente julga as pessoas sem saber quem é ela realmente. Muitas vezes julga as pessoas porque ouviu uma falar, a outra falar, mas ela que ouviu falar, ela não queria saber, chegar nessa pessoa e conhecer essa pessoa para saber se tudo que falaram sobre a vida dela é verdade. Mas eu vim trazer uma reflexão aqui para você. Na biblioteca tinha dois livros. Um estava escrito história e o outro estava em branco. Não tinha nome nenhum. E aquela criança, aquele jovem que queria um livro, estava procurando um livro que tinha uma história para que ele pudesse ler para o filho dele. E ele entrando na biblioteca perguntou para a moça: moça, você tem um livro que tem história para que eu possa ler para o meu filho? Para o meu filho vai fazer trabalho na escola. Ele precisa de um livro bom que tem histórias, que conta histórias para que ele possa estudar e levar para a escola e fazer um trabalho. Aquela moça olhou para ele assim: tem dois livros na prateleira. Um livro que eu vi, são os únicos livros que tem. Um livro que eu vi, um livro está escrito história. E o outro livro, ele está em branco. Eu não vi o que está em branco e nem o que vi o que está escrito história. Mas você vai lá e vê um livro de história ou um livro que está em branco. Mas aquele jovem muito ansioso para ler um livro de história, para levar para o filho dele para fazer um trabalho na escola, ele olhou aqueles dois livros. Um livro não estava escrito nada e o outro livro estava escrito história. Ele falou: que maravilha, eu preciso de um livro que está escrito história. E pegou aquele livro que estava escrito história. Apesar de todas essas coisas, ele não abriu o livro que estava escrito história. E nem pegou o outro livro para ver o que conteúdo tinha no outro livro que não tinha nada escrito. Mas pegou o que estava escrito história. E pegou esse livro, levou para a casa dele. Quando chegou na casa dele, ele deu o livro para o filho dele, para fazer o trabalho. Mas o filho dele olhou aquele livro: pai, esse livro está escrito história, pai, mas não tem nada de conteúdo dentro dele, pai. Esse livro tá quase totalmente em branco, pai. Mas ele mas está escrito história. Se está escrito história, tem conteúdo nele. Daí o pai dele, cismado, falou assim: havia outro livro lá na prateleira, filho, mas eu não peguei, porque esse que eu precisava, que estava escrito história. E o outro livro que eu vi lá, que não tinha nada de história, eu deixei lá, porque eu sabia que não tinha nada de conteúdo nele, porque ele não tinha escrito nada, não tinha nada escrito nele. O filho dele pensou: pai, por que você não vai e busca o outro livro para mim, pai? O pai dele rapidamente foi de novo à biblioteca
e falou para a mulher: moça, eu vim entregar esse livro de história. Ela achou o que você queria dentro desse livro de história? Aí ele achou que você queria dentro desse livro de história? Ele falou: não achei nada que interessava a mim, nem o meu filho achou nada dentro desse livro. Esse livro não tem nenhum conteúdo que é para ele fazer trabalho na escola. Mas eu vou pegar o outro que está em branco, que não tem nome nenhum. E ele, pegando aquele livro, levou automaticamente para casa dele. Chegando lá, ele abriu aquele livro que não tinha nada escrito sobre ele e começou a ler. E começou a ler aquele livro. E aquele livro tinha tanta história bonita, tanta história maravilhosa, que emocionou o coração dele. E ele chegou e deu o livro para o filho dele. O filho dele começou a ler junto com ele. E o filho e o pai se emocionaram com as histórias que tinha dentro daquele livro. E o filho falou: pai, esse é o livro certo, pai. Não tem nada no rótulo na frente, não está escrito nada. Mas dentro dele, pai, tem várias histórias maravilhosas. De tudo, tem tudo que nós precisamos aqui dentro. O que eu quero dizer para você nessa noite: não julgue o livro pela capa. Não julgue nenhuma pessoa por quem ela é, sem você conhecer nem saber quem ela é. Pode ser que muita gente pode falar coisas sobre a vida dele, falar que ele é isso, falar que ele é isso, não gostar dele e espalhar coisas. Aí chega no teu ouvido, você olha, aquele ali, você vai ser o primeiro a apontar. Aquele ali não presta, porque a fulana me falou, a cicrana falou que ele é assim, é assim. Mas eu venho falar para você, é que nem aquele livro que não tinha nada escrito, mas a história que ele tinha dentro era uma história maravilhosa. Por isso que eu venho falar para você: não julgue as pessoas porque elas são pelo jeito, ou que você ouve outro falar. Nunca julgue. Tenta primeiro conhecer a pessoa, fazer amizade com a pessoa para saber se ela é o que estão falando. Muitas vezes você vai se surpreender. Aí você vai se surpreender. Quem você vai conhecer, a partir de você conhecer a pessoa, que fulano falou desse cicrano, mas eu vi que não era nada que as pessoas falavam desse cicrano, porque ele é uma ótima pessoa. É isso que eu venho falar para você, do livro lá. O livro que o pai dele, que o menino comprou, estava escrito história, e o outro não tinha nada no rótulo. Mas aquele que estava escrito história não tinha nada para aquele menino fazer aula. Mas o outro que não tinha nada escrito, era o melhor livro, e as histórias eram maravilhosas. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite: nunca julgue ninguém. Conheça primeiro a pessoa. Você conhecendo primeiro a pessoa, você vai saber quem é a pessoa realmente. Você conhecendo a pessoa realmente, você vai saber tirar a sua conclusão, que não é nada o que muitos falam, o que muitos estão dizendo por aí. Muitas vezes a fofoca daqui, fofoca dali, vai ficando tão grande, que não tem sentido para parar. Mas o que eu falo? Conheça primeiro para depois sair falando. Conheça. Vai e conhece a pessoa, para depois você pode falar dessa pessoa. Então fica para você essa reflexão. Nunca julgue o livro pela capa. Primeiro leia o conteúdo dentro. Veja se ele é um bom livro. Se ali dentro tem conteúdo para que você possa se alegrar, para que você possa fazer o que você mais quer. Então, fica essa palavra, essa reflexão para você nessa noite. Profeta Leandro. Amém.